Bom dia a todos. Vamos para mais um React. Dessa vez o tema é colonização do Brasil, feito por Pirula. Vamos lá, então. Ampliaram as fronteiras do mundo conhecido. Elas acabaram com esse Brasil imaginário e com diversos outros mitos sobre o que havia além dos mares, além de mapear o mundo. Mas não foi simples assim batizar nossa terra. Por mais de um século, o nome Brasil foi criticado pelos que defendiam terra de Santa Cruz. É que por trás dessas polêmicas estavam planos distintos para as novas terras e seus povos. Os índios deveriam ser convertidos e tratados como iguais ou deveriam ser subjugados? As novas terras deveriam ser espaços de catequese ou de trabalhos forçados? Qual será o destino desse povo? Segundo Pero Vaz de Caminha, foi no dia 21 de abril de 1500 que sua expedição avistou as terras. No dia seguinte, já dava para ver um monte alto e redondo que os navegadores deram o nome de Monte Pascoal, porque foi descoberto na Páscoa. Já a terra como um todo foi batizada de Terra de Veracruz em 22 de abril de 1500. Os navegadores não faziam a menor ideia da extensão das terras. Então, se você for ver lá na carta do Caminha, ele chama o que aconteceu de achamento de uma nova terra, que ele diz para o rei que é vossa terra. E o rei afirmava ter esse direito não só por ter chegado na Terra Nova antes que os outros reis da Europa, mas também porque tinha assinado em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre as monarquias portuguesa e espanhola para dividir o resto do mundo com a bênção da igreja. E como a gente já viu, tinha dado o monopólio do comércio africano e asiático a Portugal, além da autorização para capturar, escravizar e vender pessoas que não fossem cristãs. Mas o Tratado de Tordesilhas não foi assinado por causa do Brasil ou pensando no Brasil. Quando ele foi negociado, a principal preocupação de Portugal era manter a Espanha longe das suas feitorias na Ásia e não garantir a posse de terras na América, até porque eles realmente não sabiam que era um imenso continente. Isso daí não é bem verdade, porque durante as negociações do Tratado de Tordesilhas, Portugal pediu para alterar a linha em muitas léguas em direção a oeste. Ora, isso daí não faz o menor sentido Portugal lutar, né, discutir, pedir para alterar a linha do Tratado de Tordesilhas, passa pelo Atlântico, na época não pegava nenhum pedaço de terra, em direção oeste. Só tem sentido Portugal ter lutado por essa mudança se ele soubesse que tinha terra, né? Então, parece claro que Portugal sabia que tinha terra. A viagem de Colombo, em 1492, foi a primeira documentada, né? Pode ser que tenham tido algumas outras antes, pode ser que em 1400, entre 1492 e 1500 tenham tido outras navegações que não foram documentadas. O fato é que sabia da existência de terras, onde é hoje o continente americano, mas não se tinha uma ideia da extensão dessas terras, né? Nem se sabia que era um continente, sabiam que eram ilhas, pensavam-se que eram ilhas. Então, óbvio, se pensava que eram ilhas, e Cabral chegou no Brasil, é óbvio que ele ia dar o nome de ilha, né? Porque não sabia que era um continente. Então, não é certa essa visão de que Portugal não sabia da existência de terras aqui. No início do século XVI, a expansão marítima vinha sendo uma aventura militar e comercial. Os europeus não chegavam às colônias organizando a sociedade e a economia. Eles apenas guerreavam, pilhavam povoações e negociavam a criação de feitorias comerciais para atrair lucros das rotas de comércio que já existiam na África e na Ásia. A guerra, a pilhagem e as alianças com povos locais também foram as estratégias dos espanhóis na conquista do México e do Peru, quando foram derrotados rapidamente os impérios Azteca e Inca. Mas os indígenas que viviam onde hoje é o Brasil não acumulavam grandes quantidades de metais preciosos como os incas faziam. Não é verdade, da ideia que só eram exploradores. Não, houve várias tentativas de ajudar, de dar elementos de civilidade para esse povo. Assim, Portugal no Japão fez isso, Portugal na Etiópia também fez. É que a visão das pessoas, acho que é só exploração, matança, escravidão. O pessoal não consegue enxergar nada além disso, não é difícil, né? Nem organizavam rotas comerciais de grande lucratividade como os mercadores da África e da Ásia. Então, não funcionavam por aqui as estratégias de pilhagem e criação de feitorias. Foi por isso que, depois da viagem de Cabral, demorou 30 anos para Portugal começar a se preocupar em efetivar a posse da nova. Esse negócio de feitoria, mais ou menos, né? Teve feitoria no Brasil, sim. Teve uma feitoria onde seria hoje na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Teve no Nordeste, não foi assim que foi totalmente abandonado. Teve feitoria, teve negociação de pau-brasil, negociação de papagaio. Esse é um episódio curioso, né? Você negociava essas feitorias aqui, principalmente a do Rio de Janeiro, negociava papagaio. Pegava papagaio, os índios traziam papagaio, e aí o feitor, né, o dono dessa feitoria, o português que estava na feitoria, então entregava esse papagaio para
para ser levado para a Europa. Foi um grande sucesso na Europa. Os franceses adoraram os papagaios, preço vendido bem caro na Europa, a ponto do Brasil também ter sido conhecido informalmente como terra dos papagaios. Então teve feitoria, assim, embora o volume de comércio é muito inferior ao das Índias, né? Nova Terra. E isso aconteceu apenas quando navegadores franceses começaram a estabelecer relações com os índios e passaram a carregar seus navios com pau-brasil. Nos 30 anos seguintes à viagem de Cabral, os relatos sobre a Nova Terra alimentaram a imaginação de pensadores humanistas como Thomas Moros, mas também de missionários religiosos ansiosos para converter os índios, que foram idealizados como habitantes do paraíso, que desconheciam o pecado. Ao tomar contato com povos até então desconhecidos, o que aqueles responsáveis pelos relatos descreveram com mais detalhe foram diferenças dos índios com relação às sociedades que os europeus conheciam. E o que chamou sua atenção foi o fato de que nem os homens nem as mulheres demonstravam vergonha por estarem pelados. Nas palavras do Caminha, eles mostravam suas vergonhas com a inocência de quem mostra o rosto. Naquela época, isso era muito chocante para os cristãos e para a maioria dos povos que eles conheciam. No geral, considerava-se o sexo algo vergonhoso e que precisava ser escondido. E nem precisava dizer que era uma ideia muito diferente da dos índios que eles encontraram. Essa ausência de vergonha também contribuiu para que muitos europeus acreditassem que a terra descoberta era, na verdade, o paraíso bíblico e que o Cabral tinha achado o Jardim do Éden. Também contribuiu para essa crença o fato de que os índios pareciam saudáveis, bem alimentados e alegres, não demonstrando hostilidade. Isso numa época em que a Europa vivia enfrentando problemas com fome, com doença. Então, teve uma lenda, né? De fato, teve uma lenda enorme, ridícula, que não haveria pecado abaixo da linha do Equador, simplesmente ridícula. Sempre teve uma tendência, né, dos homens, quando encontrassem territórios novos ou expedições em lugares longínquos, associar a paraíso, sociedades perfeitas perdidas e tal. Então, assim, também teve no imaginário europeu sociedades na China, que teriam cidades perfeitas na China, cidades perfeitas nas altas montanhas do Tibete, e assim vai. Aqui na América teve a lenda do Eldorado, a lenda da Lagoa Dourada, a lenda da Montanha de Prata. Então sempre se faziam lendas. Isso é natural do espírito humano desenvolver essas lendas. Então não seria diferente com o Brasil. Agora, o fato dos índios serem saudáveis, isso realmente foi muito notado pelos portugueses. E por que eles eram saudáveis? Porque quem era fraco e defeituoso era morto, né? É por causa disso. As pessoas não querem discutir a barbárie e a selvageria dos índios no Brasil. Então, repito, quem nascia defeituoso, fraquinho, morria. Acabou, morre. Por isso que os índios eram todos saudáveis. Porque eles desprezavam cuidar, eles não queriam cuidar de gente fraca. Eles desprezavam a caridade, não tinha caridade nesse sentido entre eles. Também abandonavam os velhos para morrer também, né? Vários relatos dizem isso. Eles desprezavam os fracos e não queriam ajudá-los. Doenças e com a violência das guerras e das revoltas, ainda mais os navegadores. Além da própria natureza, que era muito diferente da paisagem europeia. Cara, eles chegaram na Bahia, perto de Trancoso. Tipo, imagina o choque que eles tiveram. A imagem da Terra descoberta como sendo o Jardim do Éden foi muito comum. Vale a pena olhar o livro do Sérgio Buarque de Holanda chamado Visão do Paraíso. Mas com o passar dos anos, outra imagem religiosa do Brasil ganhou força. A de que aqui era, na verdade, a morada do tinhoso, do demônio, do coisa ruim, do sete peles, do mochila de criança, do satanás. No livro O Diabo na Terra de Santa Cruz, a historiadora Laura de Melo e Souza mostra que havia uma intensa efervescência religiosa relacionada às navegações, e que muitos religiosos acreditavam realmente que estavam travando uma luta entre as forças de Deus e do diabo em terras recém-descobertas. Quer dizer, a religião não era só um discurso da boca para fora para ludibriar os povos colonizados. O pessoal realmente levava aquilo a sério. Bom, finalmente uma coisa séria, finalmente uma coisa verdadeira. Realmente, os missionários queriam salvar as almas dos índios. Isso é uma verdade incontestável. Finalmente, o povo reconheceu isso aí. O início da colonização do Brasil aconteceu na época das reformas na Europa, e as reformas foram movidas por um intenso fervor religioso. Quando os primeiros reformadores, como Lutero e Thomas Müntzer, se voltaram contra a igreja, eles estavam dizendo que queriam recuperar o verdadeiro cristianismo. E o fervor dos reformadores foi respondido pela Igreja Católica com a Contra-Reforma. Nessa época, a expansão do comércio e a expansão da fé andaram lado a lado, de forma conflituosa, e foi isso que tornou polêmica a escolha do nome do Brasil. Terra de Santa Cruz foi o nome que predominou nos anos seguintes ao descobrimento, mas não era o único. Na Itália, teve mapa dessa época que nomeou onde hoje é o Brasil como Terra dos Papagaios. É que os primeiros animais da América estavam chegando à Europa e virando uma sensação, principalmente esses pássaros muito estranhos que falavam. Mas a partir de 1512 começou a aparecer em textos e mapas o nome Brasil. Segundo a historiadora Laura de Melo e Souza, é possível que o nome tenha relação com a ilha imaginária medieval chamada de High Brasil, mas não era assim que os portugueses explicavam. Brasil vinha do pau-brasil, que era uma planta que os europeus já conheciam e encontraram uma variação de qualidade maior na costa daqui do nosso país. O nome Brasil começou a se popularizar justamente na época dos primeiros carregamentos de pau-brasil colhidos por índios da costa e embarcados
embarcados em caravelas portuguesas e francesas. As toras eram levadas a diferentes portos europeus. Então, aí é uma divergência, né, profunda aí do nome Brasil. É lógico que ganhou a versão, vamos dizer assim, comercial do nome Brasil, que é vinculada ao pau-brasil, né? Havia pau-brasil no Oriente, né? Então, na Indonésia tinha pau-brasil, só que o pau-brasil aqui do Brasil acabou sendo melhor do que mais barato de ser levado para a Europa do que o da Indonésia. Então, isso aí motivou o comércio dessa madeira para o continente europeu. Mas, de fato, havia registros em mapas antigos irlandeses de uma ilha chamada Rai Brasil, que ficava a oeste da Irlanda. E como os portugueses tiveram acesso a esses mapas, não seria estranho nem anormal supor que, quando eles chegaram aqui no Brasil e deram o nome de uma ilha, pudesse associar, será que essa aí não é a ilha de São Brandão? Que essa Rai Brasil é associada a São Brandão, né? Aí, então, o nome Brasil ficou com essa disputa. É relativo à ilha de São Brandão, Rai Brasil, ou é o Brasil do pau-brasil? Então, é uma polêmica que existe até hoje. Em especial os da Holanda, em que eram transformadas em tinta num processo artesanal que queria mão de obra pesada. Esse é o antigo presídio de Raspos, em Amsterdã, que foi a primeira instituição do tipo a adotar os trabalhos forçados na Europa moderna. E esse trabalho era justamente transformar em tinta as toras que chegavam das caravelas. O portão desse presídio tinha a inscrição castigatio, correção em latim, e a representação em baixo relevo de prisioneiros acorrentados e de uma carroça cheia de pau-brasil, puxada por animais ferozes que rugem com as chicotadas do carroceiro. A tinta produzida ali tingia tecidos que alimentavam o consumo de luxo no continente. Com as novas terras sendo chamadas de Brasil graças ao sucesso desse negócio. Curiosamente, né, esse lugar de trabalho forçado era a região protestante, né? Logo começaram as críticas, pois para muitas pessoas usar esse nome era dizer que aquela terra não era de Santa Cruz, e sim do business português. Construíram duas imagens opostas do Brasil. A de paraíso terrestre, que foi finalmente encontrado, e a de terra dominada pelo demo, onde Cabral até tentou fincar uma cruz da religião, mas a ambição pelo pau-brasil acabou vencendo. Nos relatos da viagem do Cabral, a ideia de uma inocência dos índios. Isso aí foi mal colocado. Eles colocam a apresentação desses temas, embora isoladamente sejam corretos, ficam mal colocados. Havia interesse econômico? Sim. Qual que era o interesse econômico visível e aparentemente o mais fácil no Brasil nesse começo? Pau-brasil. Então, verdade. Havia a lenda do paraíso terrestre aqui no Brasil, que não haveria pecado no Equador? Sim. Havia questão de salvação das almas? Sim. Só que não dá para misturar assim no mesmo nível hierárquico, as mesmas três colocadas ao mesmo tempo, no mesmo, como se fosse uma coisa com três picos da mesma altura. Não. A doutrina da igreja, a doutrina dominante em Portugal, Espanha, nos países católicos, é o seguinte, que não há salvação fora das almas, fora da igreja católica, não há salvação fora da igreja católica. Então, eles tiveram, então, contato com povos que praticavam, que tinham hábitos contra a lei natural. Então, as pessoas conheciam o ensinamento de São Paulo. Aqueles que tiveram acesso à fé católica serão julgados dentro do catolicismo. Que não tiverem acesso a ela, o que não tiveram, o que nunca vão ter acesso a ela, então vão ser julgados pela lei natural. O problema é que aqui no Brasil, com o exame dos hábitos dos índios, ficou claro que eles não praticavam nem a lei natural. A corrupção moral dos índios era tão brutal, entre hábitos de canibalismo, matar os fracos, abandonar velhos para morrer, um monte de sujeira que não vou nem comentar. Ficou claro que eles não praticavam nem a lei natural, que se eles continuassem com essa vida, era realmente iam para o inferno, né? Então, os padres, para salvar a alma dos índios, então começaram a praticar a catequese, ensinar para eles coisas civilizadas, ensinar a fé com o objetivo de salvar as almas. Aquele conceito de pareza é um conceito de lenda, secundário, né? O principal foco foi a salvação das almas. Com relação aos pecados, fez com que predominasse a visão do paraíso. Também chamou a atenção dos relatos de Caminha e do piloto anônimo os adereços e as modificações corporais dos índios, que pintavam o corpo, tinham os lábios perfurados com ossos e pedras e usavam diversos tipos de cocares. Nesse primeiro momento, os índios eram descritos apenas com curiosidade e admiração, mas isso mudou nos relatos posteriores quando o interesse pelos lucros do pau-brasil predominou. Após os primeiros contatos, a cultura e os costumes dos índios passaram a ser mostrados como provas de que eles eram povos bárbaros, selvagens e até mesmo monstruosos. Essa mudança do imaginário... É incrível como esse povo sempre gosta de fazer raciocínio marxista. Olha,
É dose, viu? Então ele diz que por causa de razões econômicas se mudou a visão do índio. Não tem nada a ver, nada a ver. Que se conheceu melhor os índios e viu que eles eram selvagens. Com pau-brasil, sem pau-brasil, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, a visão que eles iam ter com o índio era a mesma, porque era a visão católica. Eles estão perdidos em hábitos brutais, selvagens, etc. E por isso eles têm que ser ajudados. Não tem nada a ver com exploração econômica. Esse é o velho raciocínio maldito do Marx. Coisas econômicas vão gerar a superestrutura, então vão gerar cultura e pensamento, etc. E tal. Então, fazer o quê, né? O povo está imerso nesse pensamento errado, né? O cenário europeu sobre os índios marcou a vitória da exploração do pau-brasil sobre a tentativa de fazer da terra de Santa Cruz um território dedicado ao cristianismo. Ao longo do século XVI, a vitória foi se tornando... Que isso, mano? Olha que erro histórico. Aqui os jesuítas chegaram, já fundaram o colégio. Cidade aqui de São Paulo, onde eu moro, foi fundada com um colégio. Colégio em São Vicente, colégio para tudo quanto é lado. Já quando os primeiros portugueses chegaram, o que marcou a fundação do Brasil? O que marcou a vinda de Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou no sul da Bahia? Uma missa, né? Então já houve um interesse religioso, já desde o começo, que não tem nada a ver com a exploração do próprio Brasil, nada a ver. Já se começou aqui, no Brasil, um desejo religioso, um desejo de estabelecer aqui uma terra missionária. O próprio batismo da terra varia, né? Terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz. Então, já se associou a um princípio religioso aqui no Brasil, já no começo, quando os primeiros portugueses pisaram aqui. Não teve nada a ver com a influência do pau-brasil, isso foi com o lado econômico, que então se colocou junto com o projeto civilizacional de Portugal com o Brasil, né? É uma interpretação delirante que, infelizmente, os livros divulgaram, né? Depois, quando o Brasil foi descoberto, ainda não tinha ordem dos jesuítas, foi depois. Aí depois, quando os jesuítas chegaram em Portugal, os portugueses já trouxeram os jesuítas para cá, com o objetivo de, então, olha, convertam os índios, salvem as almas deles. Então, o projeto inicial de Portugal já era, então, de salvação das almas, e já temos como marco inicial essa missa inaugural do Brasil, né? cada vez mais clara, e o Brasil se transformou rapidamente num território dominado pela escravidão e pelo convívio forçado. Faz pouco tempo que a história dos povos indígenas e africanos passou a ser contada em livros de história. E segundo o historiador Vitor Leonardi, sempre foi contada como se já tivesse acabado. Em muitos livros, os índios aparecem apenas de início, entrando em contato com os navegadores, cortando o pau-brasil, sendo convertidos, escravizados e mortos. Depois desaparecem, como se sua história começasse com Cabral e terminasse com a morte no período colonial, quando na verdade a história das sociedades que viviam na América começou bem antes e de fato nunca terminou. Apesar de muitos povos terem sido inteiramente exterminados nos 3 séculos de colonização e 2 séculos de Brasil independente, hoje existem mais de 200 povos vivendo e lutando para manter suas culturas e terras. Durante a formação do Brasil, eles viveram suas próprias histórias, alguns afastados, outros próximos aos brancos. Nos primeiros tempos de presença europeia, não eram muitas as regiões totalmente desabitadas do continente, mas o contato foi feito primeiro no litoral, provocando epidemias e a destruição de suas formas de vida material para trabalharem com os colonizadores. Com isso vinha a fome, já que não se plantava, colhia e caçava como antes, e vinha também a destruição de seus laços sociais, étnicos, familiares e comunitários. Os portugueses adotaram aqui a mesma estratégia que vinham desenvolvendo na África e na Ásia, a de estabelecer alianças com alguns povos e guerreando contra outros. A empresa colonial era tanto comercial quanto militar, onde quer que fosse. Guerra, negociação e disputa por mercados era o que a movia pelo mundo. Não, aí esse povo entra em contradição, né? Então aqui havia os índios viviam bem, com abundância, aí veio o malvado europeu, destruiu tudo, e ele se aliou com os inimigos aqui. Então se havia tribos que uma lutava contra a outra, então não vivia em harmonia, né? Eles não contextualizam, se usa muito a palavra contextualizar, mas isso não é aplicado nesse caso, é curioso, né? Ninguém explica os hábitos dos índios, que eles guerreavam, que eles tinham uma tribo, tinha ódio da outra. Ninguém fala os hábitos sujos, a limitação que eles tinham de intelectual, porque não tinham desenvolvimento de cultura. Mesmo lá com os astecas, ele mostrou a pirâmide dos astecas, não fala que era de sacrifício humano, etc. Então, aí então ele já coloca como o europeu malvado, o explorador que só tem objetivo econômico, né? Então,
Alguns povos, estabelecer alianças com eles era uma maneira de tentar sobreviver nas novas condições que o colonialismo trouxe para suas vidas. Não seria sacanagem com os outros índios, pois a própria ideia de que todo mundo que vivia na América antes dos europeus era índio só existia na cabeça dos brancos. Não havia ainda uma identidade entre todos os índios e não fazia sentido a ideia de que todos deveriam se unir. Eram muitos os povos com línguas, culturas, tradições e guerras com povos vizinhos e rivalidades. Isso dos dois lados do oceano, pois era bem assim que rolava na África também. Mas, ainda que houvesse similaridades, também havia diferenças gritantes entre a colonização da África e da América. Na América, houve um despovoamento por doenças muito mais devastador, pois a população não tinha imunidade a micro-organismos já conhecidos no Velho Mundo, Europa, África e Ásia. Além disso, na parte onde hoje é Brasil, não havia grandes impérios, como no México, e os nossos índios não tinham reis, estados ou grandes exércitos. Segundo o antropólogo Pierre Clastres, não é que eles não conheciam o Estado e a divisão das pessoas em estratos sociais diferentes. Só que eles, na verdade, tinham formas de organização social que impediam a concentração de poder e a formação do Estado, que é uma ideia que eles conheciam muito bem, mas evitavam, e não existia nada como a escravidão por aqui. Agora, muitos povos da África já tinham uma história bem diferente. Lá não teve tanto despovoamento por doenças e muitos impérios continuaram fortes e organizados, se aliando ou resistindo aos brancos por séculos. Lá já existiam estados com divisão em estratos sociais e instituições parecidas com a escravidão e colonização. Isso desde a antiguidade, por parte de árabes, europeus e de diversos impérios que se sucederam tanto em torno do Mediterrâneo quanto ao sul do Saara. Mas, novamente, não era sacanagem, pois não havia a ideia de que todos os negros pertenciam ao mesmo povo. A união de todos os negros contra os colonizadores brancos só foi possível na África depois de séculos, quando os jovens de diferentes grupos étnicos passaram a conviver e a conhecer como pensavam os dominadores. Lembrando que na África também tinham hábitos brutais, magia negra, canibalismo, guerras intermináveis. Também eram. Os índios aqui no Brasil, de fato, não conseguiram desenvolver uma civilização do porte da Azteca e nem tinham noção de nação. Tem uns antropólogos aí que estão querendo reinterpretar que tinham essa visão. Não tinham só a visão tribal, local. No início do tráfico negreiro, alguns povos da África se aliaram a colonizadores europeus, assim como havia povos que se aliavam aos árabes, indianos e assim por diante. Ao se aliarem aos navegadores que buscavam novos mercados, reis locais se tornaram agentes da colonização e da escravização de outros povos. Mas a escravização e o tráfico de escravos para a América por parte dos colonizadores europeus não foi uma mera continuidade com relação ao que já existia na África. A empresa colonial europeia era fruto de uma aliança de reis e investidores que, por via de armas e negociações, avançaram cada vez mais longe na conquista de mercados. Isso aí não tem o menor sentido, porque havia então uma escravidão interna na África feita entre os reinos, entre eles mesmos. Quando surgiu o islamismo, e o islamismo conseguiu romper o deserto do Saara e aí escravizar os africanos, então eles levavam esses africanos via caravanas gigantescas cruzando o Saara, então havia um comércio, então sul-norte, escravizadores islâmicos pegavam os africanos na África subsaariana e levavam eles para o norte, porque havia muita demanda de escravos no mundo islâmico, também na região da Pérsia, até mesmo chegou na Índia, desse caminho. E havia a escravidão entre os povos africanos mesmo. Quando os europeus chegaram na África, então já havia esse comércio de escravidão, então se desviou, não é que se desviou, se criou mais um, que era da África para a América, Então, a vida do africano também fica atrapalhada por aquela visão russoniana do bom selvagem, como se ele vivesse bem lá. Não. A maioria esmagadora, para não dizer mais de 90%, ou talvez 99%, dos escravos que chegaram no Brasil já eram escravos na África, porque eles eram negociados por reinos vencedores. Então, como funcionava? Um reino vencia uma guerra contra outro reino. Então, ele capturava, os vencidos se tornavam escravos deles. Então, eles poderiam vender para traficantes islâmicos de escravo ou para traficantes de escravos no rumo ao Atlântico. Então, não é que o africano, quando chegava na América, ele era livre, vivia bem na África, tinha conforto, saúde, não tinha nada disso. Ele já era um escravo, ele já era um vencido em guerra, então ele trocava uma escravidão da África por outra aqui na América. Os portugueses saíram na frente e conquistaram mercados de ouro, marfim, temperos e drogas da África e da Ásia. Como era uma empresa, tudo que podia ser lucrativo interessava. E eles entraram em contato com pequenos mercados locais de pessoas escravizadas e ganharam esses mercados, seja controlando diretamente, seja conseguindo a aliança de líderes de povos da África.
Com isso, o que era um detalhe na história africana se tornou um grande negócio mundial e provocou o despovoamento e a ruína de diversas regiões africanas. Hoje, os dados sobre o tráfico negreiro estão organizados e disponíveis para consulta no site www.slavevoyages.org. Entre os séculos 16 e 19, mais de 12 milhões de pessoas foram capturadas e levadas em barcos para ser vendidas como mercadorias e, pasme, quase a metade dessas pessoas tiveram como destino final o Brasil. Vieram 5 milhões e meio de embarcados para cá, mais de 12 vezes o número de embarcados para as colônias inglesas, que se tornaram os Estados Unidos da América. O Brasil foi de longe o país que mais praticou o tráfico negreiro e a escravidão moderna em sua história. Desde o século XVII, mercadores brasileiros controlavam portos de embarque na África e eram responsáveis por expandir os negócios. Isso porque os portugueses fizeram da África e do Brasil partes que se complementavam economicamente. Até então, o movimento de expansão global se baseou na pilhagem e na conquista das rotas comerciais. Esses dados são verdadeiros, vieram muitos, são esses 12 milhões. O Brasil, que tinha então, pegou quase 50%. Esses dados aí são corretos. Aliás, esse dado desmente a história que o Brasil era uma colônia pobre. Se o Brasil fosse uma colônia pobre, não podia ser destino de tantos africanos, porque não teriam onde trabalhar e esse tráfico custava dinheiro, né? Então era caro fazer um tráfico assim. Cruzar o Atlântico, ter negócio, ter feitoria, negociar com renda, era uma estrutura de negócio cara, não era barato. Então, entre 40, em volta de 40, 45% dos escravos chegaram no Brasil, porque o Brasil tinha demanda para isso, ou seja, o Brasil era uma colônia rica e próspera, e não pobre, senão eles teriam ido para outros locais, né? Lembrando que o comércio entre Brasil e África era muito intenso, não só ligado ao horroroso tráfico de escravos. Os escravos é uma coisa abjeta, né? Não é ligado somente com isso. Havia muitas outras mercadorias que eram trazidas da África para cá, como várias frutas vieram da África para cá. O coco, se não me engano, veio dali. O coco foi levado. O coco era da Ásia, foi levado da Ásia para a África e da África para o Brasil. E do Brasil para a África também se exportava farinha, depois começou a exportar cachaça e um monte de coisa. A pauta de exportações do Brasil no século XVIII era mais de 100 itens, né? Muito desse comércio feito com a África. Lembrando que muita coisa que saiu do Brasil para a África foi muito benéfica, né? Teve a Revolução da Mandioca na África, que ajudou a salvar a fome, livrou milhões de pessoas da fome. Teve a Revolução do Milho, também na África, também ajudou a salvar as pessoas da fome. Isso é pouco comentado, né? Ninguém comenta sobre o impacto positivo que foi pegar plantas, culturas da América para levar para a África. Esse intercâmbio foi muito positivo para os locais lá, que enriqueceram a sua agricultura, e localmente a mandioca foi muito importante e o milho também. Só se fala de aspectos negativos, positivo todo mundo esquece. Comerciais. Mas depois do descobrimento do Brasil, as coisas mudaram de figura. O primeiro lugar econômico ocupado pelo Brasil foi a obtenção de algumas plantas e animais pelo escambo com os índios. Algo parecido com o que faziam na África. Com a ameaça de concorrência da França e da Espanha, Portugal passou a colonizar efetivamente o Brasil. O escambo não dava tanto retorno e a solução econômica que os portugueses deram permitia lucrar duplamente. Na África, pessoas eram escravizadas e transformadas em mercadorias a ser vendidas na América para produzir mercadorias de luxo que eram vendidas na Europa. Mas, para entender o papel dos índios e dos negros, não podemos nos restringir aos trabalhos forçados. Ao fazer isso, os negros aparecem apenas como mão de obra e não como pessoas que tinham suas próprias histórias e formas de se relacionar com a sociedade dominada pelos europeus. Segundo a historiadora Beatriz Nascimento, por muito tempo a história negligenciou a trajetória dos negros, reduzindo sua existência à escravidão. Para não cair nesses erros, vamos olhar o que estudos recentes dizem sobre a história, a mentalidade e a vida social, política e econômica desses diferentes povos que foram forçados a conviver durante a formação do Brasil. Aos olhos dos nativos, a chegada dos europeus foi algo parecido com a imagem que temos do fim dos tempos. Até porque tudo mudou. Não existem dados suficientes para sabermos o número de pessoas que viviam na América, mas é possível estimar o tamanho. Essa é uma mera suposição, isso é uma interpretação muito vaga, isso na realidade é um chute. Eles estavam lá, entrevistaram os índios, tem documento dos índios declarando, olha, chegada dos portugueses nos causou tais danos. Essa aí é uma coisa totalmente forçada, completamente sem sentido.
tamanho da tragédia. Calcula-se que no México, a população indígena passou de 22 milhões para 6 milhões em pouco mais de 30 anos e foi diminuindo até chegar a menos de 1 milhão. Em muitas regiões, os sobreviventes viram mais de 90% da população morrer, os seus parentes, seus líderes, mas é possível estimar o tamanho da tragédia. Calcula-se que no México, a população indígena passou de 22 milhões para 6 milhões em pouco mais de 30 anos e foi diminuindo até chegar a menos de 1 milhão. Em muitas regiões, os sobreviventes viram mais de 90% da população morrer, os seus parentes, seus líderes e os responsáveis por seus cultos religiosos. Na ilha de Hispaniola, hoje Haiti... Só que ele não explica, isso aí foi causado por doença, né? Foi na realidade, a pandemia que mais matou gente proporcionalmente na história que se tem notícia foi o que aconteceu no México. Qual que é a culpa dos europeus nisso? Nenhuma, surgiu uma pandemia, ué. Assim como os chineses também, também vieram pestes da Ásia. Então vamos colocar a culpa no chinês por causa das pestes que chegaram na Europa e na América? Não. Então, chegou a peste lá no México, eles não tinham os anticorpos, não tinham defesas naturais contra isso, então morreram. A culpa dos europeus é zero. E ela foi a mais mortal, que teve muito maior que a peste negra, né? República Dominicana, toda a população foi dizimada. Na atual Colômbia, estima-se que 4 em cada 5 índios morreram no primeiro século de contato. As explicações da catástrofe vivida pelos índios durante esse período podem ser divididas em 3 conjuntos. Primeiro, aquela que foi a principal causa direta das mortes, as doenças até então desconhecidas na América. Foi a bom, então finalmente ele vai falar. varíola que matou o herdeiro do imperador Azteca e também o imperador Inca, facilitando o trabalho dos militares que derrubaram esses impérios e estabeleceram o poder espanhol. Segundo, a guerra, a escravização e a dominação. A empresa colonial era melhor armada e contava com tecnologias e estratégias de guerra muito superiores àquelas dos nativos. Por fim, o terceiro conjunto de causas da grande tragédia indígena foi a destruição das suas formas de organização política, religiosa, cultural e material. Também era comum o trabalho forçado. A escravização dos índios teve seu apogeu no primeiro século de colonização com as bandeiras, mas depois disso continuou ocorrendo a exploração forçada de sua mão de obra, tanto nas fazendas quanto nas aldeias comandadas por padres e por administradores civis. E essas decisões foram tomadas com base na crença de que os índios precisavam se tornar diferentes do que eles eram, já que faltava para eles o que os portugueses tinham a oferecer: uma religião para salvá-los, leis para impor regras à vida social e um rei para garantir harmonia na sociedade. Em seu livro, Pero de Magalhães Gândavo explicava que a língua dos índios não tinha 3 letras. Não se acha nela o F, nem L e nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não têm fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. Diversos outros autores da época fizeram essa relação bizarra entre a ausência das 3 letras. Não, isso na realidade é um simbolismo, né? De fato, os índios não tinham a fé católica, não tinham o rei, porque não tinham uma estrutura, uma visão de nação, e também não tinham lei escrita, né? Funcionavam umas leis vindas de tradições, muitas delas abjetas, né? Então, qual o erro disso? A interpretação está correta. E, aliás, não se pode acusar Portugal de não ter cumprido a promessa, que quando o Brasil ficou independente, ele tinha um rei, tinha a lei e tinha a fé. E a ausência da religião cristã, das leis escritas e da autoridade real. Eles definiam as sociedades da América por aquilo que as faziam diferentes. O que virou um argumento útil. As bananas deixaram de ser pepinos conforme foi se tendo contato com o que as bananas realmente eram. Mas as culturas indígenas continuaram sendo tratadas como incompletas, que precisavam dos europeus para viver. Até o descobrimento era tido normalmente como uma intervenção de Deus, que levou os portugueses a encontrarem os índios para dá-los fé, lei e rei. Os termos usados para definir as pessoas que encontravam na América ajudam a entender como foi que a cultura dos índios foi interpretada. A palavra índio começou a ser usada porque, nos primeiros contatos, os navegadores espanhóis achavam que tinham chegado em algum lugar da Índia. Quer dizer, os europeus eram cristãos e definiam os índios como pagãos, termo usado... Então, não é bem a Índia, termos é índias, né? Eles não tinham noção do globo terrestre por razões óbvias. Então, havia uma nomenclatura de Índias, né, no plural. Então, não era propriamente só o continente indiano. Inclusive, ficou muito tempo associado também à costa leste africana, às Índias orientais, né? Então, da costa leste africana até o Japão, eram Índias orientais. Da costa ocidental africana e América, eram Índias ocidentais, porque como se esperava chegar para as Índias, que é uma coisa genérica, Oriente, aí a oeste, né? E, de fato, eles eram pagãos, porque não era batizado. Para o católico, aquele que é batizado na fé católica é católico, que não é batizado é pagão, é a definição que eles deram. Desde a antiguidade para definir povos que não cultuavam o seu Deus.
Os europeus viam sua sociedade como sendo civilizada, por contar com leis escritas e com instituições políticas, e definiam os índios como bárbaros. Também houve tentativas de definir as instituições dos índios de maneira nova. Por exemplo, quando os espanhóis entraram em contato com os povos do Caribe que não tinham reis. O que eles tinham eram líderes locais bem menos poderosos, os caciques. E bom, daí pra frente, todos os líderes indígenas do universo viraram caciques. Com a chegada dos missionários, houve um reforço para conhecer a cultura dos índios, mas sempre... Ué, e todos os reis do universo não se chama rei? Ué, não dá para generalizar um conceito? Coisa estranha, raciocínio mais estranho esse. partindo da ideia de que a sua cultura era ruim e de que, para melhorar, ela precisaria do cristianismo, de leis escritas e da autoridade de um rei. Como o poder colonial era culturalmente europeu... Então, aí ele entra no relativismo cultural, né? Então, as pessoas às vezes têm dificuldade em entender, vem um outro, influenciou, acabou com a cultura local. São pessoas que defendem o relativismo cultural. Só que o relativismo cultural entra em beco sem saída. Eu já até gravei um vídeo comentando sobre o relativismo, né? Entra numa contradição. A própria contradição é essa. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, os europeus não tinham o direito de vir aqui e impor a sua cultura porque não existe cultura uma superior à outra. E aí você tem que levar isso em conta. Porém, na visão cultural do europeu, eles eram superiores aos outros e, portanto, poderiam fazer uma influência. Então, nós não podemos criticar os europeus. Não sei se perceberam a contradição, né? Porque o relativismo cultural sempre vai entrar em vários becos sem saídas do ponto de vista lógico. Esse talvez seja o mais flagrante que as pessoas ou não percebem ou não querem perceber, né? Então, eles dizem também outro. Os astecas tinham o hábito cultural de massacrar as tribos vizinhas. Nós não podemos recriminá-los porque era a cultura deles e nenhuma cultura superior à outra. Aí ele usa esse argumento assim. Aí os europeus chegam aqui e vencem, os espanhóis venceram o Império Azteca. Esse mesmo fulano que falou que é um relativismo cultural, que era certo os astecas matarem, massacrarem as tribos vizinhas, isso está certo na cultura deles, critica os europeus que vieram aqui. Mas não era da cultura dos europeus? Por que um pode fazer isso e o outro não pode? Por que é dois pesos e duas medidas? Um vale o relativismo cultural, na outra um certo absolutismo cultural, que tudo que é europeu é ruim. Aí fica um raciocínio oposto, né? Então é um delírio de uma ilogicidade impressionante. As interpretações que serviam para inferiorizar a cultura dos índios se consolidaram em leis e costumes que produziram algumas das formas de racismo que persistem até hoje no país. Além disso, os europeus não faziam ideia da diversidade de povos que viviam aqui. E quando começaram a diferenciá-los, os critérios que usaram foi de distinguir quem eram os possíveis aliados e quem eram os inimigos. E os próprios índios também não sabiam, né? Daí a denominação tapuia que os tupis davam, né? Como suas primeiras alianças foram com tupinambás, tupiniquins e outros povos de língua tupi, os portugueses denominaram tupis, os índios amigáveis. E denominaram tapuias, os povos que não falavam línguas tupi. Não, mas os tupis também chamavam os outros deles. Os tupis também não tinham noção dessa diversidade cultural. O que ele está falando é um absurdo. Não era só os europeus que não tinham. Os próprios índios também não tinham. Encontraram depois, pois estavam mais concentrados no interior do continente. Tapuia é um termo tupi que tem uma conotação mais ou menos pejorativa, se referindo aos povos diferentes, muitos dos quais os tupis já haviam entrado em conflito no passado. Então, era um termo que incluía vários troncos culturais e linguísticos, como os Gês, os Caraíbas e os Cariris. A visão que os europeus tinham dos tapuias já vinham marcadas pela visão de mundo dos seus aliados tupis, que muitas vezes os descreviam como hostis e inferiores. Vocês perceberam o absurdo que ele falou? Então ele critica lá os portugueses, que eram preconceituosos, fizeram uma classificação horrorosa. Essa classificação horrorosa, de fato, tapuia é uma palavra preconceituosa, né? Tapuia já era empregada pelos próprios tupis. Então, então ele está confessando que os índios também eram preconceituosos. Não eram só os portugueses. É uma contradição impressionante. Mesmo com todas as diferenças culturais entre os índios, haviam elementos comuns em suas culturas, que as diferenciam radicalmente da cultura dos europeus. Para entender isso sem cair em simplificações, é preciso compreender as diferenças entre as filosofias dos europeus e as filosofias que organizam a visão de mundo dos indígenas. Mas isso a gente vai fazer em outro vídeo. Para finalizar, é preciso dizer que as culturas indígenas, assim como qualquer cultura, se transformaram muito com o tempo.
Durante a colonização, pessoas de diferentes grupos étnicos tiveram que reconstruir suas vidas, fundindo suas culturas e criando novas. Até porque eles estavam passando por grandes tragédias, como a gente viu lá no começo. Então, quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, podemos estar falando de culturas que mantêm algumas heranças culturais há mais de 1000 anos, mas também de culturas muito mais recentes, que são fruto de uma mistura entre diferentes culturas indígenas africanas e europeias. Também não podemos nos esquecer que as relações culturais não ocorrem numa única direção, e que os europeus também mudaram pelo contato com essas culturas. E sem os conhecimentos dos índios, a colonização do interior do continente teria sido muito mais difícil. Em caminhos e fronteiras, Sem dúvida, mas isso não é negado. Os índios tinham uma noção de orientação aqui no Brasil realmente invejável, uma coisa assim que os portugueses ficaram realmente impressionados. Aliás, os bandeirantes só conseguiram ter sucesso avançando no interior do Brasil, por quê? Por causa do contato com os índios e também porque muitos bandeirantes, eles mesmos, eram mestiços, né? Coisa que o pessoal acha que bandeirante era só português. Não era. Domingos Jorge Vera era mestiço, mal falava português, falava a língua geral. Então isso daí era reconhecido pelos portugueses. Não tem nenhuma novidade aí nisso daí que os portugueses não teriam aprendido com os índios. Lógico, eles só conseguiram conquistar o território porque os índios sabiam se localizar muito bem. Os próprios portugueses disseram isso. o historiador Sérgio Buarque de Holanda descreveu como os portugueses aprenderam as formas de viver e as estratégias de luta dos índios, e dessa forma conseguiram expandir seu domínio para o interior. Em São Paulo e em diversas outras regiões do Brasil colonial, por muito tempo a língua mais falada, inclusive pelas autoridades, era a língua geral, que era uma língua de origem tupi. Então muitas dessas trocas ocorreram e... Então, se era a língua mais falada em São Paulo, principalmente, mas espalhada para todas as rotas bandeirantes, era o chamado também depois de Inhagantu, né, a língua geral. Isso aí significa duas coisas. Primeiro, então, os portugueses não mataram todos os índios, porque se tinha a língua dos índios, né? Então isso aí já vai o mito, que foi massacre, matou todo mundo. Segundo, que também cai o mito por terra dizendo que o português veio aqui só para impor sua visão de mundo e ignorou tudo dos índios. Não, se ele aceitou a língua dos índios é porque realmente reconheceu nisso como um valor, né? Então, você vê que os fatos desmentem certas versões, né? Mudaram os alicerces sociais desses povos em convívio. E muito mais pode ser dito disso e de suas consequências, mas só no próximo vídeo. Tá certo? Bom, então vamos aqui para alguns comentários aí finais. Bom, o vídeo ele apenas repercute, né, divulga os chavões, que são livros de divulgação, livros feito para estudantes, para adolescentes, não avança a fundo, vê as coisas sempre dizem que, né, hoje não pode ter discurso de preconceito, mas no fundo o vídeo é uma visão preconceituosa contra os europeus, né? Então é sempre assim. O preconceito, relativismo cultural é sempre unilateral, só quando interessa. Então, se você não pode ter preconceito com ninguém, também não pode ter preconceito com portugueses, espanhóis. Por quê? Por que é preconceito só unilateral? Se você tem o relativismo cultural, por que também não pode ter lá com eles? Depois, a história da humanidade, desde que o mundo é mundo, é conflito entre civilizações, são invasões, são domínios com mais ou menor abusos. E por que a história de Espanha e de Portugal seria diferente? Então, esse povo que critica o domínio, né, cultural, político, econômico que os europeus fizeram em relação à América, são os mesmos que não acham ruim a epopeia grega, a Alexandre o Grande, a expansão do Império Chinês, o Império Persa, são os mesmos que não acham ruim quando o Império Azteca subjugou e matou as tribos vizinhas, o mesmo referente aos Incas. Quer dizer, então eles veem como normalidade toda a história da humanidade, conquista, luta, influência cultural, abuso, onde não teve abuso, onde teve, mas quando os europeus vieram para a América, aí já muda o raciocínio. Aí não tem mais relativismo cultural, aí foi tudo ruim, aí é uma anormalidade, choque entre civilizações e tal. Então, é aquele sempre dois pesos e duas medidas, cheio de ilogicidade, né? Uma coisa realmente assustadora. Bom, então vamos ficando por aqui. Lembrando que na Escola da Verdade Histórica temos aí um curso inteiro sobre impérios coloniais. Também escrevi um livro do mesmo título, no qual eu então combato muito dessas lendas aí de europeu explorador e índio bonzinho. Então, obrigado pela atenção e até o próximo react.